Essa é uma entrevista que deveria ser a entrevista zero sobre povos indígenas, porque toda a minha história com os povos indígenas começa com a Maria Helena Gavião, minha amiga, minha irmã, né, assim, na minha vida, assim. É ela que me batizou ali, me deu o um nome dentro da família ali dos povos do Gavião do Maranhão, né? Ela é, para mim, a principal líder dos povos Gavião do Maranhão, assim, uma referência, né, de mulher indígena também dentro das políticas públicas e está estudando agora, né, para melhorar a educação no seu estado, para o seu povo no Pará. Então, nesse momento que a gente está enfrentando, né, nesse momento, janeiro de 2025, uma série de problemas com relação ao sistema educacional indígena no Pará, eu não imaginaria outra pessoa com quem conversar, primeiro falar sobre, né, ela, a família, sobre os povos do Gavião no Maranhão, né, contar um pouco da história dos povos ali dela, da família, mas depois também conversar um pouco sobre essa situação de estudar, né, educação no Pará, onde está tendo um conflito tão grande com relação ao sistema educacional imposto pelo governo e desejado pelos povos indígenas. Tudo bom, Maria? Como é que você está? Tudo bem, boa tarde, tudo bem? Prazer também novamente ver, é importante a gente estar aqui. Bom, eu queria falar um pouquinho de mim. Sou Maria Helena Gavião, sou do povo Gavião, da terra indígena Governador. E hoje eu estou aqui no Pará, né, cursando pedagogia, né, junto com a minha família, minhas filhas, né? Então, é uma situação assim para nós indígenas que vive dentro do território, sair do seu lugar, do seu estado Uhum. e ir para outro estado sem conhecer ninguém, sabe? Sem ter alguém por você. É um pouco complicado, mas que a gente possa superar isso daqui para frente, né? Uhum. Tudo pela educação, para melhorar e ter esse conhecimento, para que a gente possa levar isso para dentro do nosso território, né? Porque Uhum. isso é muito importante, ainda mais cursar um curso de Uhum. pedagogia, e isso a gente já pensa nas crianças, de poder ter esse conhecimento, de poder contribuir de alguma forma com a comunidade, Uhum. principalmente com o meu povo. Então, para mim, é um desafio muito grande, mas que a gente possa superar isso, Uhum. A Maria Helena tem né? três filhas, tem uma que ainda não está em idade universitária, mas tem duas que estão cursando a universidade junto com ela, que é muito interessante, né? A mãe está podendo cursar junto com as filhas, né? Sair do território juntas, enfrentar, né, o indígena dentro do contexto urbano que é tão complicado, tão difícil, né? Tá vivendo fora da sua área de conforto, né? De segurança, né? A mais velha, a Dani, está estudando Direito, e a Milena foi a quem entrevistei há pouco tempo atrás para falar sobre a faculdade de jornalismo que ela estava fazendo, né? Isso mesmo, E como que isso é é, né, verdade. a condição lá do seu povo, né? Quantas aldeias existem? Como que elas estão divididas? Como que funciona o povo Gavião dentro ali do Maranhão? Olha, dentro do território indígena do povo Gavião, hoje tem 24 aldeias, né? Cada um mora no seu território, claro, mas sabe da sua convivência. Mas a gente tenta se encontrar numa reunião para que a gente possa estar sempre ali unida, mas cada um no seu território. E dentro do nosso território existem outros povos também, que eu não posso deixar de falar também, né? Mas, assim, nós, assim, a gente tem essa divisão, assim, no sentido de cada um morando no seu território. Uhum, E aí, cada vez mais está aumentando mais, né? Cada um fazendo a sua aldeia. uhum, Não para se dividir, mas também, ao mesmo tempo, tentar, talvez, porque dentro do território a gente tem vários tipos de problemas, principalmente de devastação, né? Desmatamento. Então, acho que o povo tem esse pensamento de fazer aldeia nos territórios, no limite do território, justamente para tentar coibir. Então, a é gente verdade. vive a gente vive nesse contexto de tentar proteger nosso território, e além disso, né? Uhum, Então, a gente tem
essa convivência dentro do território, a gente vive lá dentro, a gente cuida do nosso território, a gente cuida da parte, né? Principalmente da família, do modo de vida que a gente tem, totalmente diferente, né? E eu sinto muito saudade disso, né? De estar dentro do meu território, dentro da minha aldeia, dentro desse conforto de natureza, sabe? Do E aí convívio, você né, pensar, com as suas amigas, com as suas primas, suas irmãs, né, que estão ali no justo. território, né? E você deixar a sua família, principalmente minha mãe que está lá, meus irmãos, minha família inteira, né, tá lá dentro da aldeia. E aí a gente sente falta de tudo isso, né? Você sair de uma aldeia e aí você se encontrar em outro lugar, assim. E aí a gente fica, sabe, a gente fica dividido demais, tanto. Mas eu fico mais pensando na minha família, de poder voltar logo para a aldeia com a família, com as primas que estão ali também, mas sinto mais saudade da minha mãezinha, que tem 86 anos, né? E ela espera que a gente volta logo, então. E ela está nos esperando no nosso território, principalmente na nossa aldeinha, né? Que é a aldeia São Félix. E a gente está nessa loucura, dessa vida de desafios, né? Aqui no Pará. É difícil, muito difícil. Acho que eu não tenho nem palavra para dizer, né? Como é desafiante sair de casa e enfrentar, viver na cidade num estado que nem é seu, né? Tá longe realmente de quem é o teu apoio, né? Teu marido, inclusive, não tá aí, né? Nesse momento. Isso. E a gente deixar tudo isso, principalmente quando a mulher é casada, né? Quando tem filhos, né? Eu tô com minhas duas meninas, mas tem outra que tá lá, então a gente fica dividido. E a gente fica longe do esposo da gente, da mãe, dos irmãos, e a gente poder conversar somente pelo celular. É um desafio tanto para o meu povo aceitar isso, de a gente poder sair dali, mas ao mesmo tempo ele se sente feliz e alegre, porque a gente está vindo com o objetivo de poder terminar o estudo e levar isso também para o território. Né? Eu acho que para o meu povo, né, hoje, eu digo que eu sou uma referência no sentido que nunca ninguém saiu assim fazer faculdade junto com as filhas, né? E hoje muitos gavião estão vindo, né? Estão com esse pensamento de poder fazer faculdade também. Nunca é tarde, né, de fazer uma faculdade, e hoje eu estou fazendo junto com minhas meninas. Isso é um desafio maior ainda. Sim. E a gente poder fazer junto, né? E aí é um turbilhão de sentimentos, sabe? E até você chegar com poucos, né, Gavião, que tinham feito universidade, né? Acho que o teu sobrinho, né? Quem mais tinha feito? Eu não lembro de muitas pessoas. O meu sobrinho fez faculdade, está fazendo mestrado nesse momento, o Jefferson. E tem minhas primas lá da aldeia Riachinho que também fizeram, que é a Marcélia, e outras pessoas fizeram. Então, mas da minha família mesmo, assim, da família minha, da minha mãe, eu acho que nós somos as primeiras que estão fazendo, além do meu sobrinho, né? Então, de sair do teu estado para vir para cá e estar aqui num ambiente totalmente diferente, numa casa que você se sente presa, você não sabe, e você vê suas filhas um pouco tristes de não poder sair, de não poder, sabe, e não tem estar na natureza. Liberdade que elas tinham, né, lá. Justamente. Porque é uma coisa que a Milena estava falando, né? De estudar e voltar para casa, né? Para casa mesmo. Até porque Pará é bem perigoso. Parece que a universidade também é um pouco perigosa, assim, para ficar circulando, né? Isso, e não tem segurança dentro da universidade, já teve vários assaltos. Então a gente fica um pouco com medo, né? De poder estar andando por aí, não. A gente dá faculdade para casa, de casa para faculdade. Sim. Porque para nós é uma outra realidade, é uma outra situação e a gente não conhece nada aqui.
Uhum. Então, a única coisa que a gente conhece é onde a gente vai e voltar. Uhum. E aí Dá é para um situar. desafio. Sim. Eu queria que você Não contasse um tem. pouco dessa sua vida como liderança indígena mulher, né? Que já é difícil ser liderança indígena de um povo e sendo mulher bem mais, né? Como que começou o teu interesse por isso, né? Você começou ali na Mima, você já foi ali da coordenação da Mima, agora você é coordenação da Coapima, né? Então, como foi esse interesse? Como que foi surgindo, né? Essa questão da liderança da voz sua pelo seu povo, né? E como que tem sido esse papel atualmente da vice-coordenadora da Coapima, não estando lá no Maranhão ainda, né? É tão difícil, né? Olha, é, eu acho que para ser liderança já nasce com isso, já com a pessoa que já vem por família. Então, desde criança, acho que desde meus 13 anos, comecei a entrar nessa vibe de liderança, de poder chegar onde eu cheguei. Foi muito difícil, porque aonde existe muito preconceito, principalmente do nosso próprio povo enquanto homem, Uhum. né? Os homens que dominavam assim, dentro do território, a mulher não tinha direito de falar. E aí você tem que lutar para você chegar onde você tá. No caso, você ter voz, poder falar. E aí eu comecei a me interessar, comecei a lutar. Eu disse, não, as mulheres têm que ter voz, tem que ter voz. Nós mulher precisa decidir, precisa falar, precisa, porque nós mulher também tem o mesmo pensamento e a gente precisa mostrar para os homens que nós temos esse direito de poder gritar, de falar, de ser ouvido. E aí então veio a Mima, quando eu acho que eu tinha 20 e poucos anos, e aí eu entrei na Mima. Uhum. E aí me casei muito nova, e aí eu não podia sair, porque eu já tinha filha com 15 anos. Aí você vai ver que é uma situação para a mulher é muito mais complicada ainda quando você sai. E aí entrei na Mima, né? E a Mima começou a trazer mais mulheres, porque é uma articulação de mulheres indígenas do estado do Maranhão que precisava ser criada. Uhum. Então, ela foi criada para poder dar voz às mulheres, né? Para que as mulheres pudessem fazer reuniões, pudessem conversar entre elas e de poder falar, olha, eu quero isso, a gente quer fazer isso, a gente quer fazer essa atividade. Então, eu passei 10 anos dentro da Mima, onde ela me deu muita experiência, onde ela me deu, né, esse espaço de chegar reconhecida enquanto liderança, enquanto mulher, mas não foi fácil de poder ocupar esse espaço enquanto liderança, ser respeitada como mulher, como grande voz do povo gavião, porque muitos homens ainda existem muitos homens machistas, né, que não quer admitir que as mulheres têm esse potencial, né? Então, dentro do estado do Maranhão, enquanto mulher hoje, né, eu, enquanto vice-coordenadora da Coapima, antes a gente não tinha essa oportunidade de chegar enquanto coordenação. E hoje tem 2 mulheres, né, dentro da coordenação da Coapima. Então, liderança, nós, enquanto liderança, a gente vem lutando muito, não só para ocupar espaço, mas também lutando pelo nosso território e também sendo ameaçada várias vezes. Enquanto mãe, a gente se preocupa, né? Mas a gente gosta disso. Eu gosto disso enquanto liderança. Mas, ao mesmo tempo, está um pouco difícil, enquanto coordenadora da Coapima, de estar longe, de não poder fazer minhas atividades, não poder ajudar, de não poder, sabe, entrar dentro dos territórios, conversar. Então, fica um pouco difícil para mim, né? E aí, eu já tinha até pensado de sair da Coapima. E aí, por quê? Porque fica muito mais difícil, né? E aí, muitas vezes as pessoas criticam a gente achando que a gente não está ali porque a gente não quer, né? Mas é porque a gente vem porque tem o objetivo de poder estudar e terminar e voltar com mais força total para ajudar
muito pouco, mas foi uma luta, doutora Laura, muita luta para me chegar onde eu cheguei. Não foi fácil. Tive que sacrificar várias coisas da minha vida, né? Tive que deixar minhas meninas pequenas para me poder chegar onde eu tô hoje. Hoje a Maria Helena Gavião, acho que ela tem uma vida que foi um pouco difícil no começo, para chegar onde eu cheguei enquanto liderança. Então, fico feliz de poder dar essa oportunidade de ser essa mulher Gavião, abrir as portas para outras mulheres. Sim. De poder ocupar, sabe? E é importante, né? Vocês começaram aí um movimento com uma brigada voluntária, né? Que eu acho que também deu muita voz para algumas mulheres que tinham muito potencial, né? Para se articular. E eu acho que a partir disso também surgiram outras potenciais lideranças ali. Eu acho isso bastante importante, né? Sim, e aí hoje a gente tem realmente, foi uma luta muito grande durante 4 anos para poder ser reconhecido, uma luta de mulheres, de construir uma brigada voluntária, de poder fazer cursos de formação, né, pelo IBAMA, coisa que é muito difícil. E hoje você vê que muitas mulheres têm a oportunidade de poder estar dentro da brigada, de poder ter um curso de certificado, porque foi uma luta que nós tivemos, uma luta que nós mulheres conseguimos junto, porque eu acho que eu fui só apenas um porta-voz das mulheres, eu insisti até onde a gente pôde, né? E a gente conseguiu trazer esse curso de formação para as mulheres Gavião e também para as mulheres Pincati, né? Porque antes a gente não podia, não pode, que só os homens podem. E hoje as mulheres Gavião trabalham junto com a Brigada Oficial. Então foi um momento de luta que a gente teve. Né? E muitas meninas querem entrar agora, querem fazer parte da brigada. Então, isso quer dizer que as mulheres Gavião estão se entendendo e estão tendo esse interesse. E está tendo uma nova visibilidade para elas. Né? Então, acho que nós mulheres estamos parabéns nesse sentido, de poder ocupar os nossos espaços. Né? E aí, isso é importante para a gente. E me conta um pouco, Maria Helena, como foi esse primeiro ano, né, da faculdade que você está fazendo de pedagogia, né? Quais foram as suas dificuldades, né? Porque eu acho que ninguém que faz faculdade está preparado para conversar de como é a educação de um povo indígena, em uma outra língua, com uma outra cultura, né? Então, como tem sido essa adaptação do que você aprende ao que você vive? O que você tem sentido, né, nesse sentido? Olha, quando eu entrei nesse primeiro ano, eu senti muita dificuldade, porque a gente fica sozinha numa sala onde você não conhece ninguém e você não está preparado para aquilo. E para que outras pessoas pudessem entender como o povo indígena é totalmente diferente, e às vezes você tem que estar ali para tentar se adaptar a esse mundo diferente, porque muitas palavras a gente entende, muitas palavras a gente é um pouco complicada para nós, porque não é nossa língua, já é nossa segunda língua, e a gente tem que aprender isso para poder se comunicar. Então a gente fica eu fiquei um pouco, sabe, acho que nervosa. No primeiro momento pensei de desistir, passei 2 semanas, chorei, poxa, não é o lugar que eu quero, acho que o povo não está me entendendo. E aí você começa a pensar, né, será que é isso mesmo? Né? É uma dificuldade muito grande, mas é importante a gente poder se adaptar, é importante a gente tentar aprender, né, porque eu acho que isso facilita para que a gente pudesse se comunicar. Mas fora isso, eu acho que a faculdade não está preparada para receber os povos indígenas. Ela precisa melhorar muito nas disciplinas, na comunicação, no modo de tratar os povos indígenas. E você vê aqui que existe muito preconceito, existe muito racismo.
Então, a gente tenta também, talvez, se adaptar, mas ao mesmo tempo a gente se sente acuado Tá. nesse sentido. E eu me senti um pouco assim. Na minha primeira aula, no primeiro dia de aula, tive um professor, né, que falou, né, como é que funciona, como é que era, né, o parto normal dos povos indígenas. E aí ele já veio com um discurso falando que me chocou, sabe, falou, não, os povos indígenas ela faz o parto natural, mas na hora de cortar o cordão umbilical eles cortam com dente. E aí você vê que um professor ele não está preparado, ele não tem conhecimento da realidade dos povos indígenas. E claro, como eu, liderando o movimento indígena, eu levantei logo minha mão. Opa, o senhor está equivocado. Não é dessa forma que funciona. Isso é uma forma de preconceito que você está fazendo. É um racismo. Os povos, eu moro na aldeia, moro dentro do território, eu sei como é que funciona isso. Então, o senhor não pode falar isso aqui dentro. Como é que você quer mudar a mente dos alunos aqui, né? Para que pudesse entender a realidade dos povos indígenas. Como é que ele vai aprender? Como é que os povos indígenas, né, vivem dentro do território? Isso é uma forma de preconceito que o senhor está fazendo. E aí ele pedia desculpa. Então, a faculdade ela precisa talvez mudar um pouco a mente dos professores, porque não estão preparados. Eu acho que muitos indígenas se sentem sozinhos, né? Porque é difícil, doutora, é difícil. Eu acho muito difícil. Para mim, foi difícil me adaptar e de poder falar, de poder, sabe, me sentir uma pessoa sozinha. Você foi acolhida pelos alunos da sua turma? Como que foi, né? Como tem sido o convívio com teus colegas? Olha, no primeiro momento, como eu falei, eu me senti sozinha, porque parece que você não é daquele mundo e o povo te olha com outra forma, uma outra visão. E dentro da minha sala de aula só tem jovem, 17 anos, 19 anos, de 20 anos. E a única mais velha que tem dentro de uma sala de aula sou eu. Então, como é que a gente se sente? A gente se sente assim, sabe? Mas na segunda semana, até que as meninas se aproximaram, né? Me ajudando, falando comigo, se eu tiver dificuldades, pode me ajudar. Então, assim, mas na primeira semana eu me sentia assim, tão sozinha, assim, sozinha mesmo. E aí comecei a reclamar, assim, que os professores pudessem ouvir, que pudessem conversar, que a gente pudesse fazer nossa atividade do que a gente entender, que pudesse falar nossa língua, no sentido assim, de ser mais simples possível, sabe? Mas é assim, estamos indo. Hoje o estado do Pará é um estado muito indígena, né, Marilena? Deve ter bastante indígena na universidade. Vocês têm possibilidade de se encontrar para poder articular e exigir direitos, melhorias? Como que funciona essa comunicação entre vocês indígenas dentro da universidade, né? Sim, quando eu entrei, comecei a conversar com a PIE, que é uma associação dos estudantes aqui do estado do Pará, mas que ela abrange todos os povos indígenas que vêm de outro lugar, e aí a gente conversa, quando a gente vê que tem uma situação, a gente já senta com a associação, para que a gente pudesse tomar uma providência em relação a tudo, né? Quem tem dificuldade, como é que a gente pode ajudar, quem é que sofreu preconceito naquele momento, o que a associação pode fazer, como é que pode fazer, sentar com a universidade. E aí tá indo dessa forma. E aí, por incrível que pareça, né, esse ano, o ano que passou,
teve um reitor, né, que foi uma pessoa negra que entrou, então facilita, e ele já tinha essa conversa com os indígenas, principalmente com a PIE. Então está facilitando um pouco a nossa vida nesse sentido. Mas a gente senta, a gente conversa, a gente faz reuniões para a gente conversar sobre essa dificuldade. E realmente aqui é mais povos indígenas, mas mesmo assim, doutora, eu acho que a universidade em si, ela não está preparada, não está. Ela precisa ser moldada, ela precisa ser demarcada pelos povos indígenas como universidade dos povos indígenas. É um assunto interessante porque eu entrevistei uma pessoa que ainda vai entrar no canal a entrevista dela, mas que é paraense, só que ele é branco mesmo, ele não tem nem miscigenação. E ele fala que apesar do estado do Pará ser um estado muito mais indígena, né, e amazônida, com um monte de miscigenação, as pessoas não se sentem indígenas e nem amazônidas, estando no Pará, né? Elas querem se sentir diferente. Então, eu imagino que na universidade também deve se passar coisas desse tipo, né? Que as pessoas não se sentem nem amazônidas e nem indígenas, e muitos devem ser miscigenados, né? Dentro da universidade. Sim, a gente vê dentro da universidade, mas que nem até alguns povos indígenas mesmo, que são indígenas e não querem se assumir como indígena. Imagine aqui, onde tem mais, né, característica indígena e não se reconhece realmente como indígena. E aí, dentro da universidade acontece isso, né? É uma mistura, né, que a gente olha, meu Deus, é indígena, mas ele diz que não é. Então, é complexo, é difícil. E outros que não são indígenas querem ser indígenas. Para ter os benefícios, né, daí, né? Justamente. De bolsas e apoios, né, governamentais e tudo mais. Justamente. E aí, doutora, mas, assim, acho que para os alunos em si é um pouco difícil, assim, em termos financeiros, né? Porque muita gente só tem a bolsa, que é R$1.400. E aí a dificuldade é muito grande, e que é um desafio muito grande para os alunos, muito grande para os estudantes que moram aqui no estado do Pará. Ainda mais nessa situação que a gente está, né? Então, não é favorável para nós. E aí fica um pouco difícil, complicado. Sozinhos, né? Às vezes direto da aldeia para um território completamente distinto deles, né? É muito difícil viver só com pouco recurso, sem apoio, né? Sem ter com quem trocar, né? É muito difícil, né? É difícil. A vida dentro da cidade é difícil. Eu digo que é difícil porque tudo o que envolve é dinheiro, capitalismo, e não tem esse, que nem nós, assim, que troca, tipo, se ajuda lá dentro, quando um não tem, o outro ajuda. E é coletivo, né? E é coletivo, tudo é e de aqui um, é de não. todos, né? Assim, tudo, né? Todo recurso, alimento, né? Outro pensamento, né? É mais difícil. Outro pensamento. E aqui você tem que se adaptar com um novo mundo. Um novo mundo, mas que a gente não possa esquecer da nossa origem, né? Porque e a gente reza para que tenha logo umas férias ou sabe, um feriado para ir embora. Né? Isso. Desse jeito. Eu queria aproveitar a oportunidade de você estudar pedagogia e estar num estado que está tendo uma discussão muito grande com relação a uma imposição de um decreto, né? Lei que, na verdade, transformou a educação indígena presencial para aulas digitais, assim, né? E na língua portuguesa, né? Então, mais do que também você contar o que você sabe do que está acontecendo, eu queria saber da tua opinião sobre essas decisões, são decisões verticais, né? Foram tomadas de cima para baixo, sem conversar com as pessoas interessadas, né? Sem privilegiar os professores indígenas também, né? Que desenvolvem uma carreira. Então, eu queria que você contasse um pouco desse contexto do que está acontecendo para as pessoas
que só estão ouvindo o ruído, né? Mas não sabem o que está acontecendo aí no Pará. Olha, pelo que eu estou acompanhando, como você mesmo mencionou, não teve uma conversa, né? Eu acho que esse decreto pegou todos nós de surpresa, principalmente aqui no estado do Pará. E ainda está numa situação muito difícil, né? Um pouco complicada em relação à educação indígena, principalmente para professores, né? E aí afeta diretamente não só, né, os professores, mas também os alunos, né? E aí, o que eu penso assim, como assim que vai ter uma aula dessa forma, né? Imagina algumas aldeias que não tem internet, que não tem. Como é que vai ser isso? Como é que o governo, né, governador, conversou, se é que senta algum povos indígenas para poder ter essa conversa, para que não tenha esse conflito, né? Mas não teve. Como sempre, o governo ele não conversa com povos indígenas, ele já faz acontecer e quer que a gente engula isso de goela abaixo, sabe? E está tendo um conflito e hoje está com esse momento tão delicado para nós, para os indígenas. Eu me sinto assim um pouco, na verdade, a gente fica um pouco apreensivo. Como é que vai ser daqui para frente? Como é que é isso? Né? Como é que o governador, que deveria conversar com povos indígenas, ainda mais nesse momento, nesse cenário, né, que está tendo dentro do estado do Pará, né, sobre COP30, né, que fala dos povos indígenas, que fala da Amazônia, que fala da preservação, fala que é amigo indígena, e faz uma situação dessa forma com povos indígenas. É meio contraditório, né? E aí fica num momento difícil, não só para ele, mas também, principalmente para nós, povos indígenas. E aí é um pouco complexo nesse sentido. E aí a gente fica acompanhando e a gente vê como assim que a educação dos povos indígenas está dessa forma, né? E a gente fica nessa pergunta para nós mesmos. E tem sido difícil, né? Porque eles não conseguem chegar ao diálogo com o governador e o secretário da Educação, né? Eles não se apresentam para conversar, né? Então, que os indígenas estão ocupando ali a Secretaria da Educação, acho que já vai para uma semana, né? Isso. Eles ainda não se apresentaram para conversar, para ouvir, para discutir, né? Só para criticar até agora. Que o que eu ouvi do governador é que essa manifestação dos indígenas vai atrapalhar a imagem do Pará na COP. Sendo que a única pessoa que está atrapalhando a imagem do Pará é o próprio governador fazendo uma decisão dessa nesse ano, né? Justamente. E aí você vê como assim, no momento da COP30, ele toma uma decisão dessa forma, sem conversar com povos indígenas, como assim? E aí, sinceramente, a gente não sabe o que dizer. E aí, até agora, o povo está aí, né, nessa luta, como sempre, a gente vem lutando para que a gente possa ser beneficiado, que a gente possa ser ouvido enquanto indígena, não ser atropelado, né, os direitos dos povos indígenas, o direito de consulta. E não está sendo respeitado pelo próprio governador, né? Então, fica um clima muito tenso, na verdade, está tendo um clima muito tenso dentro da universidade, né? Porque os alunos, os estudantes que estão aqui também estão lá para dar apoio. Eles também claro que a gente vai acampar também. Sim, a gente não pode deixar de apoiar, né? A gente não pode deixar, né, que o governo atropela os direitos dos povos indígenas, né? Que com tanta luta, com tanta dificuldade a gente consegue, né, ter os nossos direitos e ao mesmo tempo você vê que está sendo atropelado sem direito de consulta, sem direito de conversa com os povos indígenas, né? É difícil, muito difícil, mas que nós estamos aí juntos, no sentido de estar dando apoio, para que eles estão ali, né, não só por ele, mas acho que lutando pelos direitos dos povos indígenas. E aí acho que o governo precisa sentar, precisa conversar para que a gente possa entrar em consenso e também ver como é que vai ser isso. Será que vai ser revogado mesmo esse decreto que ele, né? O que mais o povo quer que seja revogado esse decreto, também entender a realidade, né, dentro de uma aldeia.
né? O que que ele Isso. sabe disso? Ele já esteve lá para ver se é possível chegar a um celular, um computador, energia elétrica, né? Internet, né? O entendimento da língua Justamente. portuguesa mesmo, né? Que a E é diferença isso que eu de ter um quero. professor indígena é que ele é bilíngue, né? Ele consegue falar na língua do povo dele e no português. Se você recebe a aula digital, você vai receber a aula só em português, né? E não tem como a gente, enquanto indígena, que a gente fala na nossa língua, dá aula na nossa língua, como é que a gente vai impor isso para um aluno dentro do território? E como é que vai ser se nem todos os pais têm essa condições de ter um computador, nem a escola estadual ela está preparada ou está pronta para receber, né? Tudo isso, né? Aí você vê que muitas escolas, muitas que dentro da aldeia não funciona, por quê? Porque falta de apoio mesmo, falta de governo estar ali ajudando. Não tem. Como é que você vai fazer isso? Como é Uhum. que ele vai fazer? O governo vai fazer? Vai dar computador para todo mundo para fazer uma Exato. atividade todo É, digitalizado, né, eu estava tudo ouvindo, na se língua tem portuguesa? chove dentro da sala de aula, como é que você vai botar um Hum, computador lá dentro, né? Me Primeiro você tem que diz, e consertar o aí? lugar, né? Dar um lugar apropriado para as pessoas estudarem, né? Então, acho que ele precisa entrar dentro de uma aldeia para poder ver a realidade, e aí sim, talvez ele muda de ideia, porque ele não tem conhecimento nenhuma para fazer uma coisa dessa. Uhum. Então, é difícil. E enquanto indígena, eu vejo que ele está atropelando povos indígenas, desafiando os povos indígenas. Uhum. E como é que você quer impor isso dentro de uma aldeia, dentro do território, né? Da imensidão de territórios que tem aí, como é que tu vai chegar até a ponta, Uhum. né? Para fazer tudo isso que está tendo no decreto? Não tem Uhum. como. E eu acho que realmente ele precisa pensar e revogar esse decreto que ele fez nesse momento. Sim. E é um momento que a Precisa gente está sentar. tentando discutir a recuperação das línguas indígenas, a preservação, né? E você força Justo. um aculturamento, forçar o português dentro de uma aldeia através da educação do jeito que a pessoa quer, né? Na Sim, verdade, e a de gente novo colonizar, né? Através da cultura digital, assim, né? É bem violento, justamente. né? É violento isso. E a gente vê que está, no meu pensar, no meu ponto de vista, está impondo o que aconteceu no passado, tentando colonizar os povos indígenas da mesma forma que aconteceu no passado. Uhum. Então, Tanto tipo, com o português obrigando, como com o computador, né? Porque também não é justa, obrigatório que um povo indígena queira justamente, utilizar o computador para aprender, né? justamente uma lei muito agressiva, Uhum. agressivo, muito, sabe, violento realmente para nós, povos indígenas. Você sente que você tá voltando novamente à colonização, Uhum. né? Você é obrigada a falar, você tem que deixar de falar da sua língua para você falar mais português. Uhum. Então, isso não pode acontecer isso mais, né? A gente já está no século XXI, que a gente precisa entender que a gente não tem como a gente perder nossa língua, a gente não tem como deixar de falar na nossa língua, ainda Uhum. mais dentro do território, dentro do nosso povo. Uhum. Conversando com nossos alunos, como é que eu vou impor uma criança ou um jovem falar português? Não posso. Uhum. Então, eu estou atropelando o direito dele, estou atropelando, estou matando praticamente a língua dele, estou obrigando ele a esquecer Uhum. a sua origem para falar português. Não tem. Uhum. É uma situação difícil, Uhum. complicada demais. Eu acho que precisa ter essa conversa com os povos indígenas de revogação mesmo dessa lei, desse decreto aí, porque eu acho que não é, não tem Não como, é nem viável, infelizmente. né? Não, é inviável, Uhum. desse jeito que eu penso. Tá certo, Maria. Maria, muito obrigada. Sempre, né? Incrível conversar com você. Sempre minha admiração, né? Pela sua luta, pela luta do povo gavião ali no Maranhão, né? De sobreviver ali. Tá cada vez mais acontecendo devastação, invasão de território, né? Derrubada de árvore, extração de madeira, né?
áreas para avanço da parte de pecuária, então é uma luta muito difícil ali, né, de preservação do ambiente, né? Inclusive da brigada, Verdade, né? verdade. Eu que agradeço pela essa oportunidade de poder mostrar um pouco da realidade que a gente tem lá dentro do território e também mostrar a realidade enquanto estudante, enquanto aluno aqui na cidade, sabe, de poder ter duas partes, né? Uma parte dentro do território e uma parte dentro da cidade. Eu que Sim, agradeço muito por obrigada. essa oportunidade, né, de poder conversar contigo. Eu acho que sempre é bom a gente falar um pouco da nossa vivência, da nossa história. Agradeço muito pela oportunidade. Obrigada, Maria.